O que diferencia a apometria estelar multidimensional de toda e qualquer outra técnica de cura ou terapias holísticas é que ela surgiu a partir de um milagre cósmico. Foi resultado de um trabalho conjunto de uma egrégora, um somatório de consciências empenhadas em servir, em evoluir, em se trabalhar para melhor servir ao próximo, melhor auxiliar outras consciências. É disso que surgiu o que eu chamo de um milagre na linha temporal da Terra, o Centro Ohana Espiritualista. E hoje, outorgado pelo Comando Santa Esmeralda, eu propago essa técnica, sintonizando alunos ao redor do mundo com as tecnologias do Trono Ohana Espiritualista ligado ao Comando Santa Esmeralda. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco desse evento memorável do Espírito que ocorreu na linha temporal da Terra, a qual eu e todos da família Ohana somos muito gratos de termos participado dessa riquíssima experiência. São muitas histórias que mais parecem ser retiradas de um filme de ficção científica ou de um grande romance, mas na verdade são apenas as histórias que vivemos no decorrer desses 5 anos no serviço do Trono Ohana Espiritualista. Então hoje eu compartilho meu coração e abro para vocês a história da apometria estelar multidimensional. E lembrando a todos que nós adiamos os bastidores do invisível para a data de 3 de junho, nós estávamos com as energias concentradas no processo da convergência e aqui nós temos uma notícia maravilhosa. Eu agradeço do fundo do meu coração a você, terapeuta, estudante de espiritualidade, que participou conosco de todas as lives, das meditações, que assistiu e participou desse movimento, porque graças a você e a todos aqueles que trabalham pelo despertar da humanidade, nós conseguimos paralisar a densificação do inconsciente coletivo. Então, se ele estava densificando, agora ele entrou em uma fase de estabilização de acordo com nossos mentores espirituais. Isso é fruto do nosso trabalho interno e da nossa diligência com o nosso processo de despertar. Então, parabéns a todos nós conseguimos. Agora, sigamos firmes para fazer com que esse inconsciente coletivo se eleve e as pessoas comecem a fazer as perguntas: quem sou, de onde vim, qual é o propósito da vida, e assim possamos co-criar uma convergência de 2027, que é a grande convergência da Terra, que favorece o despertar da humanidade. Então, continuemos trabalhando firmes. E no dia 3 de junho, nós vamos trazer todos os bastidores do invisível, as armadilhas que acontecem no despertar espiritual, como as pessoas são desviadas do seu propósito, os desafios que enfrentam os terapeutas e estudantes de espiritualidade. Essa é a minha missão de vida, é trazer a realidade exatamente como ela é, nua e crua. E no dia 3 de junho eu conto com a presença de todos vocês, então reserve a data, e vai ser nessa data que nós também vamos abrir o DCE, no nosso grande lançamento, e com condições especiais, com sorteios. Então acompanhe conosco, que vem novidades por aí. Então, como tudo começou, como toda essa técnica surgiu? Essa técnica surgiu de um grande projeto, de uma hierarquia espiritual, o Comando Santa Esmeralda. Esse símbolo é o Shan Esmeralda Ohana, e ele representa o alinhamento de 3 tronos cósmicos. O trono da Supraconfederação, que alinhou-se com o Comando Santa Esmeralda, que é um comando que trabalha o resgate e a cura de almas em todas as dimensões da Terra. Então, o Comando Santa Esmeralda é quem encabeça a Operação Resgate na Terra. Então, digamos que você venha de Sirius, de Arcturus, você se liga ao Comando Santa Esmeralda, que vai organizar o seu processo encarnacional, a sua experiência humana e o seu trabalho de despertar dentro da simulação da Terra. Ele que coordena os projetos encarnacionais dos emissários da Confederação. E, neste alinhamento cósmico, manifesta-se um outro trono espiritual, o Trono Ohana Espiritualista, que foi criado para trabalhar nessa transição planetária, a convergência temporal da Terra. E a partir desse trono, muitas consciências codificadas, como eu, Robson e vários outros médiuns e trabalhadores, uniram-se em prol do resgate da linha temporal da Terra. Quem aqui acompanha o clube de membros pode ver a série Partilhas Ohana que nós gravamos, onde nós documentamos vários atendimentos, relatos e experiências, fora os trabalhos de resgate incríveis. Eu tenho certeza absoluta que, graças aos trabalhos de resgate que aconteceram no Ohana, nós evitamos muitas guerras, principalmente aqui na América do Sul. Então nós trabalhamos ativamente para transformar a linha temporal da Terra através do trono do Comando Santa Esmeralda. E foi a partir desse alinhamento cósmico que as tecnologias espirituais
alinhadas com o momento planetário atual, foram canalizadas e desenvolvidas. Porque a função da confederação é equilibrar o jogo da dualidade. Se a dualidade está se elevando, porque as forças que se opõem ao despertar da humanidade estão tendo mais energia para desenvolver mecanismos mais intrincados de controle mental e de obsessão espiritual, a função da confederação é entregar para aqueles que trabalham pela transformação do padrão consciencial da Terra tecnologias para equilibrar o jogo da dualidade. Então é uma balança de forças polares que manifestam o movimento. Precisamos entender que o nosso criador local que desenvolveu esse arquétipo da dualidade, onde ele cria um campo organizador, uma consciência adentra esse arquétipo de dualidade como um mecanismo de forças polares. E eu sempre trago para vocês, não são as dificuldades que mais nos fazem nos movimentar? Então nós estamos vivendo uma experiência de dualidade e o Comando Santa Esmeralda é a principal força de equilíbrio ligada à proposta do criador local, Micael, o Cristo Cósmico. E como foi que surgiu esse trono, que é um desdobramento de um processo cósmico de resgate de consciência? O Ohana espiritualista foi desenvolvido nos planos espirituais como um centro universalista, livre de crenças limitantes e que fosse formado por trabalhadores comprometidos com o serviço, com o despertar espiritual. A primeira fase do Ohana foi de ser um hospital espiritual, onde nós trabalharíamos na linha de frente como médicos de cura, lidando com as mazelas, vicissitudes e dificuldades dos consulentes que nos procuravam. Esse espaço que funcionava antigamente, o grupo Ohana espiritualista, anteriormente foi sede do grupo Tsara, que foi a primeira manifestação desse projeto cósmico que iria se desdobrar depois. Só que ao longo dos anos, as forças contrárias, sabendo do futuro temporal daquele grupo, começaram a atuar no corpo mediúnico, que manifestou fraquezas e deficiências, e aquele grupo de 22 médiuns acabou se dissolvendo. Foi nesse momento que aquele grupo não estava mais numa frequência para ancorar o Comando Santa Esmeralda. E aí o mentor principal, nosso amado Pai José de Aruanda, a qual tem um carinho e um amor enorme, orientou que fosse feita a passagem espiritual. Então o que é uma passagem espiritual, que inclusive é um dos trabalhos? É feita uma morte simbólica e desconexão daquela egrégora, visto que o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que estava atrelado ao grupo estava muito denso, e fosse criado um novo trono, recebendo um novo nome, uma nova frequência. E foi assim que no dia 23 de janeiro de 2020, às 20h20, ocorreu o encerramento do antigo grupo e iniciou-se o Ohana, que significa família em havaiano. E a partir daquele momento, quando houve a mudança frequencial do nome, eu logo depois, 4, 5 meses, cheguei lá manifestando todas as dificuldades que eu tanto conto para vocês, transtornos mentais, sobre o uso de medicações, sem saber o meu futuro, e me encontrei no Pai José. Na verdade, eu já estava programado de ir para lá, eu já estava recebendo o chamado muito antes, como eu contei para vocês no vídeo passado, como a apometria salvou minha vida. Se você não assistiu, assista e já compartilha com todo mundo. E quando mudou de frequência eu entrei, porque eu estava codificado para adentrar o espaço quando ele se tornasse Ohana. E aí, qual é a pegada do Ohana? Um trabalho comprometido com capacitação. Então, todos os membros do corpo mediúnico são terapeutas, estudo, dedicação, disciplina e sempre nada de crenças limitantes. Um trabalho universalista e que sempre leva em conta o contexto cósmico planetário das equipes estelares e da transição planetária. E o que o Pai José nos falou? À medida que vocês forem estudando o que já existe, forem se disciplinando, forem conduzindo estudos, fazendo a sua capacitação, a frequência de vocês, o arcabouço psíquico vai se elevar e aí sim a hierarquia vai trazer novas tecnologias. E o que aconteceu? À medida que nós íamos dedicando importância nova ao estudo, ao desenvolvimento pessoal e principalmente ao autoconhecimento, porque essa é a chave, porque vai ser através das sombras que as forças contrárias vão nos desviar, foi que nós começamos a receber uma miríade de novas tecnologias espirituais. Com o passar do tempo, o grupo foi se transformando, nós acabamos tendo um outro fechamento, mudamos de espaço, foram inúmeras crises, assim como uma árvore que balança e que algumas frutas se vão e outras continuam no trabalho.
tudo faz parte do processo. Cada consciência teve o seu estágio, contribuiu com a sua luz, com o seu trabalho na linha temporal do Ohana. Então, tudo seguiu um plano cósmico. E aquilo que inicialmente era um hospital espiritual, a partir do momento em que o Dr. Pasha Velansky foi trazido de outra realidade paralela e tornou-se o chefe principal do conhecimento, para os que não sabem, o Dr. Pasha Velansky tornou-se posteriormente o nosso professor universitário do Ohana espiritualista. Dr. Pasha era um espírito que estava encarnado em uma realidade paralela da Terra e que na época da Segunda Guerra Mundial morreu em virtude de uma bomba nos conflitos, deixando esposa e 2 filhas. Nesse processo, ele foi confrontado com a oportunidade de fazer uma cirurgia espiritual em um dos médiuns do Ohana, um general da SS numa realidade paralela que havia autorizado o ataque que ceifou a sua vida. Quando se deparou com aquela oportunidade de perdão, o espírito entrou em conflito, mas seguiu o fluxo da energia crística. O ato de realizar aquela cirurgia espiritual no seu antigo algoz provocou um salto quântico em termos frequenciais que abriu a memória cósmica do Pasha, que ancorou a sua essência estelar e assumiu assim a instrução do Ohana espiritualista. Esse fenômeno ocorreu por volta de 2021 a 2022 e marcou a transição do Ohana, que naquele momento, com a chegada do Dr. Pasha no comando dos trabalhos, sempre com a sua firmeza, diligência e retidão, Ohana deixou de ser um hospital espiritual e tornou-se um hospital universitário. E foi ali, através dos conhecimentos do Dr. Pasha como membro do Comando Estelar, agora com a sua consciência cósmica aberta, que nós começamos a compreender o que são as realidades paralelas, os mecanismos mais avançados de obsessão e começaram a chegar com maior intensidade as tecnologias espirituais. Então, a sustentação do comando do Centro Ohana Espiritualista é egrégora do Comando Santa Esmeralda. Então, por conta desse grande comando estelar estar nos sustentando, nós conseguimos realizar trabalhos de âmbito planetário. A consciência espiritual que rege o comando Santa Esmeralda é o Mestre Hilarion, e ele é o dirigente máximo dos nossos trabalhos. E eu sempre falo, a energia do Mestre Hilarion é tão gigantesca que nós contamos nas 2 mãos ao longo dos 5 anos quantas vezes ele se manifestou através da incrível mediunidade do meu irmão Robson. Então, é uma energia muito poderosa e que guia lá dos planos superiores o nosso trabalho aqui na Terra. Então, para os que não sabem, o Mestre Hilarion é o Shohan do 5º raio, que foi sumo sacerdote do Templo da Verdade lá na época da Atlântida e posteriormente reencarnou como Paulo de Tarso, onde realizou curas e propagou o Evangelho do Cristo durante toda a sua vida. A sua última encarnação foi como Hilarion, onde era um eremita, curador, que desencarnou por volta de 371 d.C. Aquela foi o seu último ciclo encarnacional da linha do tempo. Hoje, Hilarion é uma consciência onipresente, onisciente, que já está dentro de um nível consciencial extremamente elevado, fora da barreira de frequência. E essa consciência é o guia máximo dos nossos trabalhos no Ohana espiritualista. E o raio verde é o raio da verdade, da cura e da ciência. É uma frequência cósmica que representa essas qualidades do divino, da fonte. Ora, é a ciência espiritual que rasga os véus e traz a verdade e leva a cura para as almas. Isso é a essência do despertar da consciência estelar, do projeto Espiritualidade Estelar e de todo esse trabalho que nós ancoramos em nome da Confederação, a qual nós somos veículo para passar essas informações e transformar o inconsciente coletivo da Terra. Então, o raio verde representa perfeitamente o nosso trabalho aqui no planeta. E quão necessitado de cura não está a nossa amada Mãe Terra. Quão necessitada de cura não estão as almas que, desconhecedoras das leis que regem este plano consciencial, ficam aprisionadas em ciclos e mais ciclos de repetição, de dor e de sofrimento. Nós não precisamos esperar a dor chegar nas nossas vidas para escolhermos a transformação. Esse é o pedido. Nesse momento, eu represento o seu eu futuro. Eu represento a consciência, 2 anos a partir de agora, na convergência temporal, que representa a sua realidade de autorrealização e de ascensão. E nesse momento, eu falo as mesmas palavras para você
que o meu eu do futuro falou para mim e que mudaram a minha vida completamente. Obrigado por escolher a evolução. Escolha evoluir sem necessitar do estímulo, da dor, do sofrimento. Escolha esse caminho. Ele é muito mais sutil e leve e ele existe para todos nós. Escolher a evolução é desapegar daquilo que te adoece. É acreditar no desconhecido com aquela fé inabalável dentro de você. Escolher a evolução é não deixar que o seu passado escreva o seu futuro. Escolher a evolução é entender que a personalidade molda a sua realidade pessoal. E que enquanto eu não trabalhar as minhas feridas emocionais e as couraças da minha consciência, a minha realidade plasmada, materializada, sempre será um looping de emoções densas e de padrões de repetição da minha ancestralidade ou da minha própria consciência em toda e qualquer linha de tempo. Escolher a evolução é um movimento interno, silencioso, diligente e efetivo. E nesse momento, nós temos essa oportunidade. E com auxílio de tudo que o Comando Santa Esmeralda desenvolveu em nossas vidas, nós podemos operar essa transformação em tempo quântico e embarcar em um trem de experiências evolutivas imensurável. Em meados de 2022 para 2023, nós recebemos uma nova canalização, onde ela nos falava que o Comando Santa Esmeralda, que inicialmente vinha com essa função de trazer a cura, resgate de almas e principalmente trazer tecnologias para terapeutas e estudantes de espiritualidade, ela foi reorientada para uma prioridade maior: o resgate do reino dévico. Então, para que o Centro Ohana pudesse utilizar as avançadas tecnologias espirituais, seria necessário preparar o DNA dos seus integrantes. Por quê? Porque é através do nosso DNA que os nossos registros, as nossas frequências, contratos, enlaces negativos com forças contrárias, padrões de repetição e traumas são explorados pelas forças que se opõem ao despertar. Então nós fomos sendo preparados ao longo dos anos para podermos receber as tecnologias. Como assim, Marcos? Quando uma tecnologia espiritual desce, ela precisa passar pelo canal, ela precisa acoplar-se na egrégora. Se aquele canal não tem gradiente, aquilo não se manifesta no plano astral. Aquilo não sai dos reinos espirituais. E outra, quando uma tecnologia espiritual desce dos planos espirituais e é ativada no DNA com um mecanismo de chave, com um símbolo, ela gera um movimento evolutivo, uma dualidade. Se você receber uma tecnologia de nível crístico, forças polares contrárias daquele mesmo gradiente, mas numa polaridade oposta, vão estar em vibração para fazer com que as suas sombras internas sejam exploradas e aquela tecnologia não frutifique. Essa é a mecânica do jogo. Então a hierarquia espiritual, além de avaliar se o canal tem condição de receber, se a egrégora tem condição de codificar, ele precisa saber se os trabalhadores vão suportar. E é por isso que nas aulas onde eu falo, principalmente das forças contrárias, no DCE, eu digo: saiba que a partir desse momento a sua vida não voltará mais a ser a mesma. A dualidade vai se elevar. Com esse conhecimento, você pode trilhar uma jornada de autotransformação, de autorrealização, mas se você escolher negar a realidade e voltar para os mesmos padrões, a cobrança não será mais a mesma. Eu sempre tenho essa responsabilidade em trazer. E por que todo esse preparo foi feito? Porque nós precisamos do reino dévico, da essência espiritual de Gaia, para transformar a linha temporal da Terra. Com a sustentação dos devas e muitos dos símbolos mais poderosos
da apometria estelar multidimensional são frequências dos devas da Terra ligados ao comando estelar, precisam estar em vibração para que possamos atuar de maneira decisiva na utilização do inconsciente coletivo da Terra. Então, qual era a programação original? Que mais centros pudessem ancorar essa energia para atuar em prol da psicosfera planetária. Através do quê? Do resgate da ancestralidade, as afro-brasileiras. Mas o que aconteceu? As forças contrárias sabotaram esse plano, começaram a atuar no ego e na vaidade dos dirigentes, começaram a estabelecer crenças e todo tipo de desvio da energia crítica que acontece em muitos terreiros que não estão amparados por um dirigente que vibra na cosmoética, esse plano foi indo por água abaixo. Porque o poder dos devas é o que faz com que a gente consiga enfrentar essas forças contrárias. Então, quando um caboclo manipula certos elementos mágicos, quando se faz uma oferenda a um orixá, aquilo são frequências de ativação de forças da natureza que são conduzidas para a sua cura, para a transferência do axé, que é a energia vital, para retirar cargas, demandas. Então isso é um poder muito grande e isso foi co-criado e estabelecido no plano espiritual, porque para vencer o nível de tecnologia das forças contra o despertar só é possível com Gaia. Só que esses seres, dentro desse jogo de xadrez cósmico, começaram a sabotar esse plano, se infiltrando nestas religiões, trazendo conteúdo de fanatismo, sistemas de crenças holográficas e desviando muitas consciências que tinham essa missão de atuar nesse grande resgate coletivo, desviando-os do seu propósito divino monádico. Além disso, atuaram na ganância, ativando contratos de diversos dirigentes e médiuns para fazer em prática de baixo magismo. Então aquilo que era para auxiliar o planeta com o trabalho dos devas, começou a utilizar qualidades negativas, negativando devas e forças primordiais para benefício próprio através do baixo magismo. E foi aí que esses campos negativos de magia foram aprisionando mais elementais e almas. Então aquele plano que era para se utilizar através do reino dévico foi transformado em uma força contrária ao despertar da humanidade. E foi baseado nesse quadro que surgiu a grande iniciativa do mestre Hilarion, a fundação do Ohana espiritualista. Então a criação do Ohana foi um mecanismo de emergência, porque a função que hoje o Ohana desempenha era para ter sido desempenhada por todo o inconsciente coletivo, o campo consciencial de todas as afro-brasileiras, mas muitas acabaram, pelo uso de baixa magia e pela ganância de alguns dirigentes, se desviando desse propósito coletivo. E outras não entraram na frequência estelar, não fizeram essa união universalista, onde se fossem mantidas as tradições ancestrais, os preceitos e magias, mas também fosse trazido o campo da expansão consciencial e uma visão holística, uma cosmovisão da realidade planetária. Então eles atuaram no campo consciencial, com as crenças holográficas e com a restrição desse processo consciencial, e atuaram no outro campo da ganância com o baixo magismo e sabotaram o projeto. E assim o Ohana foi ativado na linha temporal como uma medida emergencial para trabalhar esse resgate dévico. Então, à medida que a egrégora foi se fortalecendo, as tecnologias espirituais desvinculadas do inconsciente coletivo foram sendo ativadas. E aí surgiram os primeiros símbolos de frequência dos devas regentes da Terra, conhecidos também como orixás, em conexão com as esferas estelares. E foi a partir dessa iniciativa de resgate planetário que surgiu a técnica da apometria estelar multidimensional, que hoje nós utilizamos no Ohana espiritualista. O reino dévico é a estabilidade do inconsciente coletivo. O nosso corpo é regido por devas. Quanto menos natureza, mais doentes, enfraquecidos e menos capazes de acessar nossas capacidades psíquicas ficamos como humanidade. Então, a chave da linha temporal da Terra é o reino dévico. E é por isso que a espiritualidade trabalha tanto com os devas. É por isso que eu tanto falo dos banhos de ervas, do contato com a natureza, dos pontos de força, porque eles são realmente um superpoder que nós temos aqui na Terra. As linhas temporais mais densas são as de hecatombes nucleares ou de acidentes químicos que prejudicaram grandes pontos de força da natureza e o reino dévico da Terra. São as piores linhas temporais.
porque é o reino dévico que fornece força para que a espiritualidade consiga, no meio desse caos e densidade, manifestar-se através de nós e atuar em prol da nossa transformação. E agora nós vamos falar como foi que a gente adquiriu a mestria do processo de desdobramento apométrico, como foi que surgiu realmente, como foi que manifestou-se no plano físico a apometria estelar multidimensional. Quando foi ali em meados de 2021, a gente começou a constatar uma crescente densidade no campo dos consulentes. Eles vinham mais pesados, com mais cargas e mais dificuldades. Quando eles iniciavam o atendimento com os mentores, então como funciona o atendimento com os mentores? Um médium dá passagem aos mentores de Aruanda, ou médicos de cura, e outro trabalhador fica como mediador, contendo e realizando comandos apométricos naquele processo. Em alguns casos, o mentor traz obsessores. Quando senta na frente o consulente, ele entra no campo e começa a fazer o frequenciamento dos obsessores, que incorporam, e a função do mediador é conter os obsessores, tratar e encaminhar para o comando de Santa Esmeralda. E naquela época, o mentor não estava nem conseguindo falar com os consulentes, só vinha obsessor, cobrador e entidade negativa. E a função do mentor espiritual é dar orientação, não ficar sendo um médium de transporte, transportando essas energias. Então a maior parte dos atendimentos estava em uma limpeza e não na orientação, porque o que realmente muda a nossa realidade é a nossa transformação. Se você faz a limpeza espiritual mais poderosa e profunda do mundo, se você passa no atendimento comigo e com o Robson, investe ali a sua energia, mas você não faz as mudanças de padrão de pensamento e sentimento que a gente orienta, tudo é em vão, porque você vai voltar para a mesma frequência e vai criar a mesma realidade. Então a orientação do mentor é muito mais importante do que o transporte das energias, porque ele traz o redirecionamento evolutivo. Então o que a gente pensou? Olha, se está muito pesado, vamos fazer uma rápida correção apométrica antes do consulente entrar no atendimento com os mentores. Só que aí foi que a gente viu que não tem rápida correção apométrica, que um simples implante ele estava encadeado com um sistema de aprisionamento consciencial muito vasto. E aí, quando a gente começou a desdobrar, a gente viu que o implante estava ligado a um contrato que aquela pessoa fez em outra linha temporal. Aquele contrato estava ligado a uma egrégora negativa que estava entrelaçado com um bolsão, e aquela pessoa tinha vários clones em laboratórios umbralinos e em bolsões dimensionais. Então, era 6, 7, 8 patologias ligadas a um aparato. E aquele trabalho simples de correção que deveria ser feito individualmente com cada consulente, antes dele entrar na sala dos mentores, virou uma guerra espiritual. E aquilo começou a ficar desorganizado, bagunçado, e eu nunca me esqueço da minha amada mãe, que é a dirigente do Ohana e que é dotada de uma sabedoria inigualável, mas que é muito visceral. E um dia ela foi designada a participar conosco desses trabalhos, que na época a gente simplesmente sentava o consulente numa sala de espera, abria o campo dele, sem nenhuma organização, sem nenhum procedimento, e ia limpando. E aquilo foi um trabalho muito pesado, porque a gente não tinha estrutura de ancoramento, e a minha mãe sentiu o peso, a desorganização. E eu nunca me esqueço foi muito engraçado, que ela chegou bem irritada e começou a falar a verdade pra mim. A verdade dói. André, você tá desorganizado, você tá falhando como líder, começa a abrir campo de e vem entidade, você não sabe o que é holograma, o que não é. Eu saí drenada do local, isso aí, pá. Eu lembro que na época eu fiquei bem irritado, mas ela tava falando a verdade. E aí eu saí, refleti, vi que a gente saía detonado, eu ficava muito cansado depois do trabalho, e eu digo, não, vou consultar a hierarquia espiritual. E no momento que eu estava junto com o Robson, que a gente fez um ancoramento para chamar os mentores, imediatamente manifestou-se o mestre Hilarion, que disse: você faz apenas uma correção simples com todas as pessoas no começo do trabalho, onde serão trabalhados apenas os conteúdos que estão em ressonância no grupo. E geralmente as pessoas que vão para o Ohana naquele dia de trabalho têm os mesmos conteúdos por uma questão de afinidade vibratória. Então você já consegue fazer uma pré-correção. E para realizar um trabalho mais profundo, você cria um novo trabalho de apometria, com uma equipe inteira de trabalhadores dedicados a fazer o desdobramento apométrico daquela consciência. E após essa orientação, eu me sentei em frente ao computador, fiz o meu processo de ancoramento e abertura consciencial e comecei a receber
toda a orientação espiritual de como desenhar o trabalho. Uma rede de cristais para abrir um campo paratron, um trabalhador para ser o captador, outro para ser os médios de dobramento, o dirigente da apometria, e canalizei um documento com todo o formato do novo trabalho do Ohana. E foi assim que surgiu na nossa egrégora o trabalho presencial da apometria estelar multidimensional. Então, a gente abre um campo paratron numa roda de cristais em volta do consulente, fazendo um barramento vibracional. Fora ficam pessoas emanando a frequência do raio violeta da transmutação e emanadores que ancoram a frequência dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, e doam ectoplasma para o processo. O dirigente é responsável por dirigir a apometria e os outros apômetras por captar e fazer correções, remover correntes, fazer limpezas. Então é todo um processo proativo. Ninguém fica transportando ou só captando. Está todo mundo trabalhando ativamente. Na época eu tinha designado um guardião que é para zelar pela segurança, porque muitas vezes somos atacados no processo da apometria, então ele já faz a autocorreção, mas hoje essa função é exercida por qualquer um. Então, se um passa mal, esse é retirado e vai ser tratado lá fora, todos captam e todos realizam a correção, e ao longo dos anos, apometrias que duravam 10, 15 minutos, hoje, os trabalhadores mais treinados, nós conseguimos realizar uma apometria em 3, 4 ou até 5 minutos, dado os anos de experiência, porque a gente vai, tem clone, tem subclone, tem aparato, tem implante, ó, tem um contrato disso, rapidinho a gente limpou o campo e a gente recebe. Pronto, parou por aqui, porque ela precisa de 7 dias para as mudanças acomodarem para não haver catarse. Então hoje o trabalho da apometria estelar multidimensional se transformou em um dos trabalhos principais do Ohana, e que auxiliou e transformou muitas consciências, incluindo a minha. Quantas vezes não foi atendido pela equipe do Ohana e descobrimos patologias espirituais gravíssimas? Quantas vezes o Robson não foi atendido? São relatos incríveis e eu só sinto gratidão por ter participado da construção de história tão linda como a do Ohana. E foi aí, durante esses trabalhos, essas apometrias, que nós nos deparávamos com novos tipos de obsessão, e aí vinha o equilíbrio da dualidade através do Comando Santa Esmeralda, que nos trazia novas tecnologias espirituais para lidar com aquela obsessão. E assim se formou a nossa carta de símbolos, que conta com mais de 100, já tem mais de 100 tecnologias espirituais, e a todo momento a Confederação vem equilibrar esse jogo da dualidade. No curso Despertar da Consciência Estelar, mais de 50 simbologias serão sintonizadas no seu DNA, permitindo novos horizontes de cura, desobsessão, sintonia e expansão da sua mediunidade e das suas capacidades psíquicas. E foi aí que houve a grande permissão, porque inicialmente essas tecnologias eram todas voltadas para o uso interno dos trabalhadores do Ohana. Mas ao final de um dos cursos presenciais do Despertar da Consciência Estelar, eu recebi a grande missão do Dr. Pacha. Ao final do curso, ele se deparou e falou: agora você está autorizado a realizar um curso para o seu trabalho pessoal com energia de troca da Terra, com todas as tecnologias que foram desenvolvidas até aqui. O seu objetivo vai ser sintonizar pessoas do Brasil inteiro com a egrégora para sutilizarmos o inconsciente coletivo e capacitarmos os terapeutas a lidar com a obsessão complexa. E foi aí que essa técnica, que antes era exclusiva aos trabalhadores, eu fui autorizado e cá estamos propagando essa técnica, essas curas e simbologias para todo o Brasil. Marcos, quais são os níveis de atuação da apometria estelar multidimensional? O curso Despertar da Consciência Estelar é o curso da apometria estelar nível 1. Nessa tecnologia você vai aprender a cortar conexões umbralinas, a remover vários tipos de aparatos, a fazer sintonizações e ativações psíquicas e a fechar conteúdos e contratos diretamente na linha do tempo e em todas as realidades paralelas, que muitos dos tratamentos apométricos não surtem um resultado efetivo porque eles não atuam dentro do campo consciencial atemporal do multiverso. Portanto, se existem outras realidades paralelas onde aquele contrato vibra, ele volta a entrar em simbiose e se transforma num processo de enxugar gelo. Faz uma apometria, melhora, depois volta, faz outra, volta. O DCE não, ele traz esse conhecimento da temporalidade da consciência e do multiverso, gerando resultados muito mais efetivos. O nível 2, que nós vamos abrir para todos os alunos
do DCE após o encerramento da nossa turma 5 é o nível onde a pessoa se transforma num emissário da Confederação Multidimensão Multiverso. É aqui que você é sintonizado a trabalhar com resgate de consciência. Então existem Merkabas que você ativa para resgatar ancestrais presos em bolsões, espíritos em bolsões de sofrimento e várias outras tecnologias de resgate consciencial. Então você não vai estar apenas fazendo apometria, mas ativando comandos para resgatar consciências em multidimensão e multiverso. E o terceiro nível é o nível de desobsessão multiverso, onde você vai fazer a apometria da consciência enquanto fractalidade. No nível 2, você já recebe a sintonização com a mônada Taisha e começa a corrigir simbioses multiverso. No nível 3, você começa a atuar com símbolos em toda a fractalidade da consciência, atuando numa apometria que leva em consideração a mônada e não o fractal. Esse curso nível 3 será exclusivamente presencial e será desenvolvido esse ano por mim e pelo Robson. Então esse ano nós vamos divulgar, provavelmente nós vamos fazer a primeira turma pelo Sudeste, que é onde estão a maioria dos alunos, e vai ser um curso presencial. Nós vamos divulgar com vários meses de antecedência, quando os materiais e os símbolos estiverem prontos. Esse é o projeto de 2025, é capacitar a primeira turma da apometria estelar multiverso. Para cada consciência encarnada, existe uma linha temporal de autorrealização. Se você faz com que o seu passado escreva o seu futuro, você limita a expressão de acesso dessa tessitura do tempo. Existem infinitas realidades da sua consciência. E quando você abraça a sua condição atemporal ilimitada, você se torna ilimitado. Então eu convido cada um de vocês a tornar-se limitado, a desfazer-se das crenças que você possui sobre si mesmo e abraçar uma nova realidade da sua consciência. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita você. Eu agradeço por ter podido compartilhar com você um pouco dessa linda história, a história da apometria estelar multidimensional. Eu espero ter inspirado cada um de vocês a mergulhar nos estudos e na prática e gerar a transformação que o CC necessita nesse momento, pois a transformação da Terra é a resultante da transformação interna de cada consciência. Beijo no coração, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.